Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o TEGAR11, Fundo de Desenvolvimento, fundo que chama bastante atenção devido a seu portfólio ser bem pulverizado. A gente vai ver ali que são operações que têm pesos, têm exposições bem pequenas, o que a gente considera exposição saudável, né? Quanto menor as operações tiverem peso, se ela vier dar problema, menos peso terá no patrimônio do ativo. A gente vai olhar esse relatório que já é o último emitido agora em fevereiro de 2023. Vamos olhar por completo e entender um pouco mais sobre o ativo. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Participa também do grupo Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Iniciando, ele fala um pouco sobre o objetivo do fundo, que é de proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas advindos da exposição de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento. Quanto ao patrimônio líquido do ativo, nós temos aí na casa de 1,8 bilhões de reais. É um fundo classificado pela Ambima como híbrido, tendo ali suas taxas de administração de 1,5 ao ano e taxa de performance de 30% do QCD, 100% do CDI. Inclusive, a gente vai ver que o resultado de dezembro na DRE teve um impacto muito grande, essas taxas aí que foram cobradas, como a gente vai ver mais adiante. Inclusive, vamos traçar ali também expectativas de rendimentos para os próximos meses, tá? Vamos olhar ali, inclusive, ele também dá um guidance, como a gente vai ver mais à frente, do que dá para esperar sobre o TEGAR para os próximos 4 meses. Ele vai falar um pouco aqui do histórico do fundo e retrospectiva para 2022. Enquanto isso, a gente pode dar uma olhada aqui nos últimos dividendos. Foi de R$ 1,30 para novembro, na verdade R$ 1,30 para janeiro agora de 2023, que foi o último anunciado. Dezembro também de R$ 1,30. Os outros pagamentos aí na faixa de R$ 1,50 a R$ 1,60, chegando ao ápice ali de 1,59. Cotação deu uma oscilada clara ali no período da pandemia, daquela queda aqui onde praticamente todos os fundos caíram, né? A bolsa toda caiu, e aí ele rapidamente se estabilizou no que ele vinha antes. Hoje está inclusive em um preço aí bem descontado, considerando o P sobre VP aí de 0,86, tá? Patrimonial de 133, sendo negociado neste momento a R$ 115,15. Voltando para o relatório, ele vai falar um pouco aí sobre a ESG, que é a parte de governança social e ambiental. Inclusive, ele fala até um pouco do impacto do TEGAR sobre isso, que é um fundo com foco no desenvolvimento residencial, com destaque aos loteamentos, que por meio de sua atuação propicia emprego, renda, infraestrutura e habitação à população de regiões pouco assistidas, tá? Continuando mais à frente, ele vai falar um pouco sobre o resultado de dezembro de R$ 1,30, como eu já falei, já saiu de janeiro, também foi R$ 1,30. A gestão estima que os rendimentos para os próximos 4 meses se situem entre R$ 1,30 e R$ 1,50. Isso aqui é um guidance que ele está dando, lembrando que o guidance aí não é nenhuma promessa, como ele vai citar aqui, é uma estimativa aí de rendimentos, tá? Entre R$ 1,30 e R$ 1,50, o que é um rendimento muito bom, considerando aí o fundo base 100, tá? Considerando aí a cotação de 119, um pagamento de R$ 1,30 fica ali em quase 1,1 de rendimento ao mês. Como ele está sendo negociado um pouco abaixo, esse rendimento aqui, obviamente, vai ser maior, tá? Continuando, a carteira do fundo aí possui 186 ativos, uma carteira extremamente pulverizada, como a gente vai olhar, localizadas aí, né? Disponíveis em 20 estados e 106 municípios. Mais à frente ele cita que o TEGAR finalizou o mês aí de dezembro com 54,51% do seu patrimônio líquido alocado em ativos da classe equity de loteamento. A gente vai ver aqui mais à frente, ele vai falar um pouco sobre o cenário macro. Quanto a esse loteamento de 54,51% que a gente viu antes ali do cenário macro, é composto aí por 109 empreendimentos, dos quais 97 estão com obras, 12 ainda não foram iniciadas obras ou construções. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui lá no portfólio do ativo, ok? Ele vai falar um pouco aqui sobre as vendas no mês, aí fica aí se você quiser dar uma olhada, só pausar o vídeo. Continuando aqui um pouco mais, tem aí 10% do PL na Cipaz e Nova Colorado aí, que são empresas urbanizadoras, aí mais na parte de desenvolvimento. Está presente em 21 estados com 43 empreendimentos. Mais à frente a gente também vai ver essas exposições aqui. Lembrando que isso aqui não é como se fosse uma operação só, tá? A gente não tem 54% de exposição numa operação de loteamento, nem 10,48% de exposição aqui em uma operação. A gente vai ver que são várias operações bem pulverizadas no relatório. Mais à frente a gente vai ver lá quando entrar na parte da carteira do detalhamento. Vamos passar rápido aqui
que ainda tem aí 16% em corporação, 9,74% em multipropriedades, 3,36% em shopping centers, tem aí menos de 0,5% aí em imóveis e tem ativos na bolsa aí também, abaixo aí dos 2,5% do PL. Na parte de CRIs também, ele tem uma exposição bem pequena, 8,8% do PL está em certificados de recebíveis imobiliários. No caso aí são 27 CRIs aí, como a gente vai ver mais à frente, com um duration de 2,69 anos, que é um duration bem interessante. Vou dar um zoom aqui, para a gente ver um pouco sobre esses CRIs. 52% aí são série únicas. O maior indexador deles é IPCA, representando 65%. Tem uma parte em GPM e CDI. Lembrando que toda a carteira de CRIs dele representa apenas 8,8% do patrimônio, tá? Maior exposição no Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo. Quanto ao segmento, aí a maior parte está no nível corporativo, tá? Depois em 28% ali em multipropriedade, loteamento e por último aí em corporação. Lembrando novamente, isso tudo aqui representa apenas 8,8%. Ele vai falar um pouco sobre o monitoramento dos empreendimentos, tá? Dessas operações, mas a gente vai ver mais à frente um resumo no portfólio do ativo. Quanto à rentabilidade, a gente vê aqui os maiores dividendos entregues foram na casa de 1,59, como a gente já viu. Mais à frente temos dados sobre a liquidez do fundo, onde ele tem aí 3,38 milhões de negociações por dia, o que é uma liquidez muito boa, tá? A gente sempre julga ali liquidez acima de R$1 milhão como uma liquidez saudável. Nesse caso a gente está falando de pouco mais que o triplo disso. Mais à frente a gente tem o DRE do ativo, onde a gente vê que em dezembro o total de receitas aí beirou os R$30 milhões. Teve as despesas, o destaque aqui vai para essas despesas na questão da taxa de performance, como eu falei inicialmente, que pesou muito aí no caso de 21 milhões. E aí o resultado caixa dele aí foi de apenas 6,7 milhões de reais. Claro, ele distribuiu aproximadamente 18 milhões advindos de caixa. A gente até comparar com os outros meses aqui, a gente tem aqui 22 milhões de reais, aqui 25 milhões de reais de resultado, e aí ele sempre distribuiu para esses 2 meses, claro, valores aí na ordem dos 17 milhões de reais. E aí ele fez um caixa, já acredito que já se preparando para essa taxa de performance que vinha aí no final do ano. Seria pago em dezembro. E aí ele usou esse caixa, pagou a taxa de performance, e aí o resultado, que foi de 6,7, saltou aí para casa dos 18 milhões de reais, né? E aí ele conseguiu manter R$1,30. Vendo por aqui e seguindo o guidance que ele deu ali, ele tranquilamente deve conseguir manter esse pagamento de R$1,30. Eu até subi ali entre R$1,30 e R$1,50, como ele citou, né? A gente vê que até porque essa taxa de performance já foi paga agora em dezembro, os próximos meses aí não terão esse desconto, tá? Mais à frente no portfólio do ativos, temos aqui a diversificação. Vou dar um zoom aqui. Maior parte aí, quase 41%, está em equities de loteamento. Quanto à distribuição municipal, a gente tem que 47,25% está distribuída em várias cidades aí pelo Brasil. E a cidade com maior concentração ali de ativos imobiliários do TEGAR é a Trindade, com 10,64%. Quanto aos ativos imobiliários por estágio, maior parte aí está em land bank, né? Compra de terrenos aí para questões imobiliárias, representando aí quase 97%. E aí temos 3,38% de ativos performados, ok? Ele até dá essa nota de rodapé aqui dos ativos imobiliários por estado, que aí desconsidera o percentual do PL alocado em renda fixa, caixa e ativos de bolsa. Mais à frente a gente já entra aí na carteira do ativo detalhamento, onde a gente vê aqui que na questão de CRIs, o maior peso representa apenas 1,52%, que é uma exposição excelente, né? A gente sempre tem ali o valor de 10% como valor máximo, aqui a gente está falando na ordem aqui de menos de 2%. Quanto aos ativos de crédito aí com alocação tática, a maior peso é de 1,82% de exposição no patrimônio, apenas também, é muito baixo. Quanto a equities aí, que é o carro-chefe aí do fundo, a gente tem aí que apenas 3,38% de peso na operação aqui de maior peso, no caso a Pérola. No caso, exposição bem abaixo também do que a gente julga saudável. A gente vê também aqui muitas operações estão com classificação aqui de rating bem saudáveis, tá? Salve o caso desse parque ecológico aqui, mas aí peso de 0,34, ou seja, uma exposição muito, muito pequena. Temos outra aqui também de 0,14% de exposição.
Demais operações, aqui a gente vai ter só o destaque aqui a 6,58% do patrimônio, que ainda é considerável bem saudável. No caso também uma equity de multipropriedade do Aqualand Suites, representando também um peso bem pequeno do patrimônio do ativo, ok? Mais à frente a gente vê aqui ainda continuando em equities, na parte lá que a gente viu de Cipasa, a gente vê aqui nem sequer tem o peso aqui das operações, mas ele já faz o somatório aqui no final, quando todas somadas aqui, todas as operações representam aqui 4,54%, assim como essas aqui, todas somadas essas operações representam 5,94%, que são aí exposições bem saudáveis, né? A gente vê outra aqui na parte de shopping, temos aí na ordem de 3% de exposição, no caso aí o Brasil Center Shopping. Quanto aos ativos aqui que ele tem de bolsa, maior exposição a HGIC, menos de 1% também. Demais operações aqui, a gente vê exposições bem abaixo. Mais à frente a gente vai ver o detalhamento dessas operações, tá? Em resumo, o TGA é um fundo de desenvolvimento com um portfólio extremamente diversificado, passando uma segurança maior aí para os cotistas. Tem um número considerável de cotistas aí beirando os 90 mil e um P sobre VP já indica um desconto aí em sua cotação atual do mercado que está beirando R$ 115,15, onde temos um patrimonial de R$ 133,12 de patrimônio, tá? Pelo guidance, lembrando novamente, fica a expectativa aí de rendimentos na ordem de R$ 1,30 a R$ 1,50 para os próximos meses, né? Como ele citou lá. E o que a gente tinha para ver hoje do TGA era isso, beleza? Deixa seu comentário aí a respeito do ativo, se você tem, pretende ter ou se já teve o TGA, beleza? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda demais o crescimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!